Tudo bem, senhores? Boa tarde a todos. Estamos aqui com mais um webinar. Hoje vamos repetir aí o nosso assunto do último, que é sobre questão da fraude das americanas, tá certo? Vamos falar sobre a matriz de maturidade e riscos financeiros e contábeis, com o foco de fortalecer a resiliência, ok? Que isso que vem a ser o ponto importante para nós. Vamos bater aqui essa agenda, vou falar do objetivo nosso, o currículo nosso vou passar praticamente batido, mas sou eu e o Edson Cordeiro, nosso associado aqui na Brasiliana Interrisc. Vou falar do contexto das fraudes corporativas, ou seja, o porquê que elas acontecem e ocorrem, tá certo? No nosso ambiente, né, de controle interno, o que fazer, o que nós temos que poder fazer. Aí depois eu paro e o Edson entra com a questão da governança corporativa e relação também a questões e requisitos de finanças e contábeis, para que vocês tenham uma ideia clara de como vocês têm que olhar e aonde tem que olhar, tá certo? Esse é o ponto crucial para a gente poder estar conversando com vocês hoje, tá ok? Bom, quais são os nossos objetivos do nosso webinar, então? Primeiro objetivo é a gente entender as causas, na verdade, ou a causa raiz das fraudes corporativas no Brasil. O porquê que isso está acontecendo, porque que isso ocorre. Ocorre só com o Brasil? Corre no mundo inteiro. Então, vamos tentar verificar isso daqui para vocês poderem entender este contexto, né? E qual seria as nossas prospectivas, ou seja, quais são nossos cenários prospectivos, pensar fora da caixa e pensar um pouco mais à frente. O segundo ponto é a gente apresentar alguns requisitos que vocês têm que cumprir para evitar de serem pegos, na verdade, de surpresa, de serem pegos, na verdade, de calça na mão, tá certo? Porque sempre que ocorre uma fraude, todo mundo fala, oh, nossa, está acontecendo agora, puxa vida, eu não esperava, eu não sabia, mas, na verdade, tem que ser algo deve ser monitorado de uma maneira focada e de uma maneira extremamente concentrada, ok? Bom, quem que vai falar com vocês? O Edson Cordeiro vai dar a palhinha dele, ele conhece muito esse assunto, é uma pessoa extremamente capacitada, economista, contador também, então ele conhece profundamente todos esses processos aqui, autor de livros, e hoje está com a gente aqui como associado nosso nessa área financeira, contábil e de balanço, principalmente. Pessoa fundamental para que tenhamos sucesso nessa empreitada. O meu currículo você já conhece, não vou estar repetindo aqui, então vamos direto ao nosso assunto de hoje, que é a questão das fraudes financeiras. Bom, em primeiro lugar, fraude corporativa, tá certo? Então saiu aqui, na verdade, esse book, tá certo? Que fala sobre 101 casos aí de falhas na governança corporativa ao redor do mundo, tá certo? Desses 101 casos das falhas de governança, que inclui fraudes, inclusive inclui negligências, né, dos gestores, o Brasil entrou com 4 casos, o que significa que nós temos um percentual 3,96% do total dos 101 casos, especificamente falando. Então, eles falam da Petrobras, falam da Vale Brumadinho, Odebrecht e da Braskem, especificamente esses 4 casos, 3 deles ligados aí à Lava Jato, um ligado a Brumadinho. Agora, é só o Brasil? Não, não é só o Brasil. Vocês vão ver aí que você pega os Estados Unidos, 24 casos dos 101, pode ter até, na verdade, uma convergência, né, nos Estados Unidos, em função do documento ter sido feito lá, mais casos, mais estudos, mas são 24 casos, dá 23,76%, então é um percentual extremamente alto. O Japão, com 4 casos, bate com o do Brasil. A Alemanha, com 8 casos, né, o dobro do Brasil que estão sendo citados, porque são casos de grandes quantias, grandes impactos e casos de renome internacional, ok? Então, isso que é importante vocês entenderem. Os 8 casos da Alemanha dá também 7,92. Coreia do Sul, 5 casos, mais que o Brasil, 4,95. A Rússia, com 3 casos, um a menos que o Brasil, 2,97. E, na verdade, o Reino Unido, tá certo? A Inglaterra, 14 casos também, é o segundo aí, com 13,86%. Então, vejam vocês o seguinte, que eu quero falar com vocês abertamente. O Brasil não é o único que tem grandes quantidades de fraudes, grandes quantidades de desvios de conduta. Por quê? Porque a questão, obviamente, é uma questão do fator humano. O fator humano nós temos no mundo inteiro. Claro que, se o Brasil tivesse uma resiliência maior em termos de legislação, em termos de ambiente, né, para tentar coibir
ia ser menor, mas veja vocês, os Estados Unidos têm leis, tem também toda aquela prontidão em termos jurídicos e tem casos muito maiores, tá certo? Vamos entender um pouquinho mais o que vem a ser isso aí, então. Importante para nós aí que lidamos com riscos, a gente está pilotando os pontos considerados, né, mais frágeis, mais fracos aí do nosso sistema como um todo, ok? Isso que é importante a gente poder entender o processo de maneira clara. Então vamos lá, então. Muito bem. O Renato Santos, que também é nosso parceiro, é nosso amigo, é da S2, Dimensão Humana do Risco, ele sempre falava e fala abertamente que o fator humano é a causa de toda e qualquer fraude obrigatoriamente, tá certo? Então, isso é um ponto fundamental para vocês poderem estar entendendo o processo. Fator humano, quer dizer, as pessoas, né? Isso chama-se dimensão humana do risco. Ou seja, não adianta vocês olharem somente a questão fria de um balanço, a questão fria, né, se está sendo cumprida a norma, se vocês não entenderem, né, os recursos humanos, o perfil do recurso humano que vocês têm dentro da empresa, dentro das respectivas áreas financeiras das empresas. Então, isso é fundamental. Junto com o perfil, vem obrigatoriamente as características dos fraudadores, né? Então, nós temos aqui o oportunista, que simplesmente age, né, de uma maneira clara sob a pressão, tem aquele que já é continuado, quer dizer, ele não age só pela pressão, ele age porque acabou se acostumando, acabou aproveitando a grana que recebe, que recebia, né, de uma maneira indireta, e acaba continuando a praticar. E existe aquele que é o predador. Esse predador é o mais complicado, o mais difícil, conhece muito bem a estrutura da empresa, conhece muito bem os controles que são colocados e ele procura, de uma maneira muito clara e direta, camuflar, omitir, né, e esconder, né, o desvio que está ocorrendo, certo? Então, o perfil do fraudador é muito importante, que nós temos que procurar identificar qual é ou quais são as intenções deles, tá certo? Então, isso que é importante. Quais são as intenções dele de maneira direta, tá certo? Esse é um ponto fundamental para que vocês possam estar se organizando e a gente podendo estar entendendo. Então, com o oportunista, tanto continuado como o oportunista simples, nós temos o triângulo da fraude, onde eu tenho uma pressão percebida. O que é uma pressão percebida? Aquela pressão que a pessoa recebe para poder estar precisando de grana, de dinheiro, urgentemente, seja por sexo, droga ou rock and roll, não interessa o motivo, preciso de uma grana para poder cobrir a minha deficiência em determinados pontos da minha vida pessoal, pode ser vício, pode ser sexo, o amante, não interessa, bebida, jogo, vale tudo. Ele encontra uma oportunidade, cai no colo essa oportunidade, que é a fragilidade do processo que ele toma conta, onde que ele conhece mais, tá certo? E ele tem que racionalizar. Racionalizar, ele vai se justificar o porquê que ele tem que cometer a fraude, tá certo? Então, esse é um ponto primordial para que a fraude seja materializada. Geralmente, o oportunista, ele não é, na verdade, um bandido, ele não é frio o suficiente, ele age pela emoção. O oportunista continuado já é mais frio, planeja, e o predador realmente entra no diamante da fraude, tá certo? Ele não abre, né, a janela por si só, não cai no colo dele, ele vai atrás da janela. Essa que é a diferença. Então, ele tem, na verdade, o incentivo que é a grana, o incentivo que é grana barra poder, tá certo? Esse é um ponto fundamental. Ele tem um conhecimento profundo, né? Naquele processo, ele tem um conhecimento profundo que ele pode mandar, que ele pode fazer coerção, né? Ou até assédio com seus respectivos funcionários, tá certo? Planeja muito bem isso e tem uma personalidade extremamente marcante, forte, firme sobre todos esses aspectos, tá certo? E sabe camuflar, esconder, né, dos auditores, dos investigadores que seja, para a questão da fraude em si. Então, o predador, na verdade, que é o mais perigoso deles. Pra vocês entenderem o que eu estou falando, é que fraude contábil e fraude financeira, ela não ocorre, né, de uma maneira tão normal como a gente pensa. Então, ela é a minoria, só que a pancada são as maiores. O impacto nas empresas são os maiores. Então, fraude
financeira, bem feita, estruturada, como foi o caso aí das Americanas, tá certo? Isso ocorre de tempos em tempos, tá certo? E não é uma maioria das vezes, não, é a minoria. Só que a pancada é muito maior do que está acontecendo no mercado, do que a fraude do dia a dia, fraude operacional, fraude trabalhista, por aí afora, ok? Então, esse é um ponto para vocês poderem entender o processo como um todo, ok? Vamos lá, então. Visto isso daqui, entendido, né, isso que eu estou falando com vocês, o que eu devo saber, então? Eu tenho que entender que, no caso das Americanas, a fraude que foi cometida lá foi uma fraude estruturada, né? Eu considero isso de predador, porque teve 5 níveis de atuação. Então, começou desde lá o presidente, passou pela vice, né? Passou por um terceiro escalão, que ligava-se diretamente ao presidente, também à vice, ao quarto escalão, que eram já uma estrutura montada para que se pudesse cometer a respectiva fraude, e um quinto escalão, onde, na verdade, houve a pressão e acabaram tendo a denúncia. Com a denúncia foi que descobriu essa pirâmide aí montada, arredondada, tá certo? E era feito um processo muito estruturado. Então, isso é o que temos que entender. Era um processo estruturado, mas isso não justifica a não detecção. Então, esse é outro ponto fundamental. A detecção não ocorreu porque houve, talvez, conivência, outras conivências que ainda não foram ressaltadas e levantadas, tá certo? Isso é fundamental, ou que todo esse escalão embaixo, o quarto, o terceiro, que estavam envolvidos diretamente é o que manipulavam as informações e os dados. Então, houve uma capilarização em função disso. Um ponto para a gente poder entender e saber, aí entra o perfil um pouco nosso, né, do brasileiro, tá certo? Então, uma pesquisa que o Renato fez lá atrás, ele fala que 63% dos entrevistados, tá certo? Que ele entrevistou para a tese dele, para o trabalho dele, 63% falou que tinham flexibilidade ética, tá certo? Poderia flexibilizar eticamente, dependendo da situação. 20% foi categórico em dizer que não ia flexibilizar, tá certo? 1%, né, não respondeu e 15% não sabia bem o que era isso daí. Ou seja, ficou em cima do muro, não quis responder. Então, vejam vocês que o índice é extremamente alto do brasileiro, do executivo, do funcionário, do colaborador, que tem e acha que tem flexibilidade para poder estar lidando com questões éticas, tá certo? O jeitinho. Então, a pergunta foi: alguma vez na vida você já deu um jeitinho? E esse jeitinho vale para tudo. Inclusive, quando passa, né, faz uma viagem para o exterior, quer trazer um relógio, quer trazer um iPad, quer trazer um iPhone, põe no bolso do casaco e passa batido, tá certo? E finge que não é com você, tá certo? É um ponto fundamental isso daqui. Porque tanto faz cometer uma fraude de R$ 1 ou 100 mil reais, paulada é a mesma, em termos éticos, eu estou falando, tá certo? Então, isso que é importante, este entendimento. E quem faz com R$ 1 vai fazer com 100 mil ou com 1 milhão, tá certo? A oportunidade, o pessoal fala que a ocasião faz o ladrão. Então, se eu tenho uma oportunidade e, teoricamente, a minha vantagem, né, seja ela qual for grande, começa a coçar, né? O diabinho do lado esquerdo, então começa a coçar, começa a falar com você no ouvido, dizendo: vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, até a hora que você pode cair. E a prova nossa do Brasil, que nós estamos nesse ambiente lusco-fusco, ou seja, que fica um ambiente meio que indeciso, está aqui nessa pesquisa que foi feita em 2023, o ano passado, tá certo? Para poder estar identificando, por exemplo, lavagem de dinheiro, crime financeiro. Tá certo? Então, o Brasil está com pontuação igual ou superior a 5,50. Então, nós estamos aqui nessa posição, né? Azulzinho escuro, são os países e os territórios no mundo inteiro aonde tem um grande percentual de estar lavando dinheiro. E o Brasil é um deles que nós estamos aí up to date. Então, para vocês terem uma ideia clara do que eu estou falando, a resiliência nossa, quando eu falo resiliência, são as leis que nós temos contra o crime organizado, contra a lavagem de dinheiro, elas não são suficientes para se contrapor à atuação que está sendo feita, apesar do esforço de alguns, mas muitos remam contra. Então, esse é um ponto fundamental. Haja visto que o número de facções criminosas do crime organizado no Brasil ele cresceu do ano passado, pelo levantamento feito pela Secretaria das Penitenciárias,
para esse ano. Foi de 72, se não me engano, para 83, 84. Então, subiram as facções criminosas aqui no Brasil, as oficialmente colocadas. Dizem que tem até mais de 100, mas isso diz que, parece que. Oficialmente, nós temos aí o que as secretarias estão sendo colocadas. Outro ponto importante, isso é ambiente, tá, gente? Vocês têm que entender esse ambiente, tá certo? O ambiente que nós estamos falando aqui com vocês, que é um ambiente de controle, certo? É um ambiente onde nós temos posicionamento. E agora está correndo aqui no Congresso nosso uma PL, tá certo? Aonde, na realidade, essa PL aqui é uma indecência clara. Por quê? Porque essa PL que está correndo no Congresso nosso, ela quer simplesmente tirar a responsabilidade das empresas que fraudam, exemplo das americanas, frente aos investidores. Ou seja, isso é um absurdo. Quer dizer, a pessoa vai cometer, a empresa comete a fraude e ninguém é, na verdade, responsabilizado. Então, está aqui, ó. O Brasil se tornará o único país do mundo em que as companhias abertas fraudadoras não responderão por seus atos, estando isso expressamente previsto em lei. Então, isso é um absurdo. Não é lei ainda, está correndo. Tá certo? Mas é um grande absurdo, porque mostra para nós, na verdade, o que o nosso Congresso, o que o nosso Legislativo Federal está fazendo com o nosso Brasil. Tá certo? Então, isso é importante. A sociedade brasileira, nós, como sociedade, nós não estamos cobrando de maneira enfática que deveríamos cobrar. O que significa isso? Isso aqui é um incentivo à fraude. É um grande incentivo à fraude, porque a pessoa vai cometer a fraude, tá certo? Não vai ser responsabilizada perante quem investiu o dinheiro dela naquela empresa e fica por isso mesmo. Ou seja, acaba em pizza. Então, lá fora acontece o quê? Vai para os Estados Unidos. Se o cara pegar o fraudador, ele dança. Então, ele pode tentar fazer. Tem mais empresas, tem mais gente querendo fazer, mas ele corre um risco grande que, se pegar, ele vai dançar. Não tem jeito. Aqui não. Infelizmente, não tem. Tá certo? Então, a nossa a justiça é morosa, as leis não são tão boas, então acontece, né, os mais diversos tipos, né, de saídas, né, de maneira maliciosa, diria eu a vocês. Então, não tem. E é um incentivo, a pessoa sabe que não vai ter nenhum tipo de castigo, nenhum tipo de repercussão negativa. Eu sou grande, eu sou forte, grandes advogados, grandes escritórios por trás disso, e acaba em pizza. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Trocando em miúdos, senhores, o ambiente de controle. O que é o ambiente de controle? O nosso ambiente de controle, hoje, no Brasil, é podre. Ele não é um ambiente bom, é podre. Então, nós temos que encarar a nossa realidade. É podre, está indo contra os valores que estão escritos e prescritos na nossa Constituição brasileira, tá certo? E isso é muito ruim, tá certo? Então, isso é importante, nós entendemos o ponto crucial. Se nós pegarmos aí a transparência, né, internacional, vocês vão ver que nós caímos 2 pontos, e ao cair 2 pontos apenas, nós descemos, na verdade, 10 posições. 10 posições. Então, hoje nós somos 104 de 180 e temos uma nota 36 que varia de 1 a 100, ou seja, 36, e estamos abaixo da média global das Américas, inclusive, que é 43 pontos, tá certo? Nas Américas. E estamos abaixo também da média dos BRICS, que é 40 pontos. Então, isso é um ponto fundamental para a gente poder entender. No G20 é 53 e na OCDE é 66 pontos. Então, o Brasil está ladeira abaixo. E isso eu falo porque, vocês pegarem esse gráfico aqui e olharem, vocês vão ver que em 2012, estamos em 24 praticamente, 2023 foi o último, nós éramos 43 em 100, que era a nossa nota, ó, nossa maior nota aqui. Então, a gente caiu para 42, subiu para 43, despencou para 38, subiu para 40, ladeira abaixo, subiu para 38 e agora despencou para 36. Tá certo? Então, nós estamos ladeira abaixo. Se olhar aqui para 43, ó, estamos caindo. Então, o que isso aqui significa para nós, né? Tecnicamente falando, nós não temos transparência, nós não temos governança aberta. Aquela PL, se sair, é um tiro, né, no pé da governança, né? Mata a governança por si só, porque vai ficar mais para inglês ver do que já é hoje, atualmente, infelizmente, tá certo? Então, isso é um ponto fundamental. Gera distorções,
no país de maneira muito clara e direta. Então, por exemplo, o pilar jurídico fica com a independência mais ameaçada ainda, tá certo? O jurídico hoje está tendo um protagonismo fora do seu escopo, porque em função, do meu ponto de vista, inclusive em função do legislativo não ser firme e cometer alguns equívocos muito grandes, ele tem que tomar postura, mas só que ele toma também de maneira, às vezes, não tão diretiva, né? Direta, não tão de direita, na verdade, até que eu falo correto, né? Assertiva. Então, acaba cometendo também abuso e por aí vai, tá certo? Então, nós temos que estar organizado, né, de uma maneira que os três poderes fossem harmônicos entre eles, e isso não acontece hoje, infelizmente. Então, gera discrepância, ameaça um poder mais do que o outro, então, gera problemas gravíssimos para nós e gera polarização em função disso. Polarização, o Brasil só perde com isso. É uma estupidez muito grande a gente pensar nisso. Já visto as baixarias que está acontecendo ou que estão acontecendo aí na campanha aqui de São Paulo. É cadeirada, é paulada, é soco. Onde teve mais uma baixaria dessa aí? Se eu fosse o Tribunal Eleitoral, eu colocava todo mundo para fora e convocava para ter uma nova eleição, que não é possível, né? A gente votar num pessoal de baixo padrão, baixo nível desse. Pelo amor de Deus, né? É complicado, mas vamos lá. Então, tem aqui que, na verdade, o Lula, na verdade, nomeou seu advogado pessoal para o cargo do Supremo Tribunal Federal. Isso não é ter, na verdade, governança, não é ter, na verdade, transparência, ter absolutamente nada, tá certo? Então, um problema gravíssimo para nós. Por isso que o pilar jurídico está sendo contestado fortemente, né? O pilar político, então, centrão vice... Isso aqui é do relatório, tá, gente? Isso aqui é do relatório da Transparência Internacional, ok? O centrão viciado em emendas promove arranjos prejudiciais com o governo federal, obrigatoriamente, né? Orçamento secreto, desigual, né? Discricionário do orçamento público, quer dizer, separado, escondido, quer dizer, então uma coisa feita debaixo dos panos, na verdade, né? Um processo feito dos corredores, a boca pequena, o ouvido pequeno, quer dizer, é uma baixaria total, infelizmente, tá certo? Então nós estamos aí no quinto mundo aí, em função disso, barganhas, né? Para fazer esse negócio, toma lá da cá, e aí vai. E o pior é que nós, vocês, eu, a gente fica calado, né? Tá certo? Ninguém pode falar muita coisa, não quer falar muita coisa, a gente fica igual, na verdade, na água, à deriva. Essa é a nossa realidade hoje, porque ninguém grita, ninguém fala, que é um erro nosso, tá? É um erro muito forte. Tive que estar berrando aí para poder estar cobrando os nossos direitos, tá certo? Fundamental importância. O pilar social cresce a participação social, entre aspas, né? Teve uma melhora significativa desse governo em relação ao outro do Bolsonaro, mas a participação social é um ponto extremamente negativo, tá certo? Vocês poderiam ver, por exemplo, que foi pedido, né, que nós pedimos aí que fosse uma mulher, que fosse negra e etc. O Lula desconsiderou isso tudo e colocou lá para estar no Supremo o advogado pessoal dele, que é pau mandado, tá certo? Então, esse é um ponto fundamental. Com isso, senhores, a gente não tem, né, nem um pouco de transparência, por isso que nós caímos. O Supremo que está correndo atrás para debater a transparência internacional, né? Jogar pólvora no chimango, mas ele tenta fazer isso daí, pressionar, né? E fica esse absurdo que vocês estão vendo o que está ocorrendo, né? Então, o sistema de justiça hoje fragilizado abre espaço para quê? Para práticas corruptas e abusivas, tá certo? Então, isso é um ponto fundamental. Já visto que houve aí anulação forte aí do que teve aí nos acordos de leniência, da Lava Jato, etc. Tudo virou pizza, infelizmente. Tá certo? Mas esse índice de percepção de corrupção, ele é importante porque enfraquece hoje os sistemas da justiça nossa, enfraquece a governança e acaba dando uma percepção de um ambiente de controle muito ruim. Com isso, qual é a nossa perspectiva? Nossa perspectiva é que tendência de ter maior número de desvios de conduta cresça. Cresça em função de quê? Impunidade. Então, isso é um incentivador para que o desvio de conduta acabe acontecendo. Você entra na guerra do mais forte, do mais esperto, do mais sacana, acaba vencendo. E é um erro muito grave a gente fazer isso daqui, porque é contra os valores da sociedade brasileira. Não somos a favor disso, não. A sociedade nossa não é a favor. Nós somos contra isso. Então, por isso que nós temos que colocar a boca no trombone, tá certo? E aí eu pergunto para vocês, bom,
frente a isso, o que nós temos que estar fazendo agora para tentarmos aí, na verdade, segurar essa onda, segurar essa tendência, a gente obrigar a ter uma ruptura de tendência. Então, o que nós sugerimos para isso? Em primeiro lugar, eu tenho que estar praticando, tá certo? A ISO 31022, que é a questão de riscos legais, então temos que estar praticando fortemente, alertando a empresa sobre isso, casada e integrada com a ISO 31050. Por quê? Porque a ISO 31050 ela casa, na verdade, né, a questão da inteligência com a questão dos riscos. O que isso significa? Eu vou fazer um ciclo de inteligência para poder estar estruturando, mergulhando no processo de fraude, desvios de conduta, quem são as pessoas, qual é a intenção dessas pessoas que estão convivendo comigo, que são parceiras minhas. Preciso saber disso. Por que eu tenho que saber disso? Eu não posso deixar, e eu, brasileiro, dou a dica aqui que eu não aceito, eu não posso aceitar que numa empresa do padrão da Lojas Americanas, tá certo? Ninguém tinha visto nada. Era igual aconteceu no Lava Jato lá na Petrobras, que não teve uma denúncia. Era impossível ninguém estar enxergando, como ficou depois comprovado, tá certo? Então está aqui. Nossa obrigação de vocês, como gestores de riscos, é antecipar, resistir, absorver, responder de maneira adaptativa. Então, nós temos que antecipar o que pode vir a acontecer. E eu tenho que antecipar, obrigatoriamente, pegando sinais, mesmo que esses sintomas sejam fracos. É impossível, porque a fraude que é cometida, aquela que foi cometida nas Americanas, não foi 100% bem feita. Se fosse, não teria sido pego, né, com a calça na mão, que foi o que ocorreu quando teve a passagem do bastão, tá certo? Então, houve, na verdade, uma surpresa por quem estava praticando a fraude de ter descoberto. Não, aqui tinha buraco, sempre tem buraco, porque a fraude é cíclica, ela mantém os mesmos movimentos. Quando ele acerta, né, o tiro no alvo, ele vai manter sempre o mesmo modus operandi. Isso é um erro que eles cometem. E ele vai pelo caminho mais fácil, senhores. Não tem como. Ele fala que ele pensa que vai fazer uma única vez, não. Ele faz uma, duas, até que entra no cotidiano dele. E entrou, ele acha que aquilo lá vai ser ad eterno. Aí entra a nossa perspicácia. Nós temos que estar identificando isso. E eu tenho que descobrir isso daí através de quê? De estar mergulhando em cima do processo, de estar identificando, né, bandeirinhas vermelhas, tá certo? E entra um ponto fundamental. Então, o primeiro processo meu é eu montar um processo de inteligência integrado com gestão de riscos visando pensar fora da caixa, risco emergente é um ponto fundamental que eu tenho que pensar obrigatoriamente, integrado com riscos legais. Então, isso é um ponto que eu tenho que estar olhando e verificando fortemente, tá certo? O segundo ponto é eu implantar um processo de maturidade, senhores, para eu identificar em riscos financeiros e contábeis. Então, a área de risco corporativa tem que entender minimamente da finança e da contabilidade. E eu tenho que ter, pelo menos, um checklist para poder saber qual é o nível de maturidade que a minha área financeira e contábil possui hoje. Tem controle ou não tem? Porque isso fica sendo, na verdade, uma caixa preta para a área de risco corporativo, que não tem, às vezes, o especialista em contabilidade, não tem o especialista na parte financeira, ele deixa o risco financeiro para a área financeira. Não pode, tem que ter uma forma de controlar. Então, isso é fundamental. Mas antes dele entrar na especificidade financeira e contábil, eu tenho que avaliar na empresa, de uma maneira bem focada, como que estão os quesitos do ambiente interno, segundo as premissas estratégicas do COSI-CIF 2013, que é de controle interno. Por que isso é importante? Porque esses quesitos aí, eu vou verificar o quê? A aderência que a empresa se encontra. Se eu tiver uma aderência ruim, já nesse ambiente de controle, tá certo? Macro, ou está olhando, são 17 perguntas que está lá no COSI-CIF 2013, obviamente a minha maturidade, tá certo? Né, na área financeira não pode ser boa. Por quê? Se o pilar meu do ambiente interno está caído, tudo dentro da empresa, em termos de controle interno, tem que estar caído. Não tem lógica você ter os pilares mãe, né, totalmente caídos, totalmente defasados, e dentro da área vai estar super bem. Não existe isso. Então tem que chamar a atenção. Vocês têm que olhar isso daí.
E o pessoal não olha, então tem que olhar. Caso a empresa não tenha esse pilar, obviamente, consequentemente, a maturidade financeira e contábil não vai ser a mesma, tá certo? Não vai ser boa, né? Quero dizer. Então, isso aí é um double check. Isso chama-se coerência lógica. Lógica é causa e efeito. Então, se eu tenho, né, na verdade, não tenho um pilar estratégico, né, edificado, estruturado, lá atrás, dentro das áreas específicas, eu não vou ter. Não tenho como conter isso daí. Então, isso é um double check que eu tenho que fazer. Então, obrigatoriamente, quando eu entrar, né, no pilar que eu falo aqui de verificar o COSO e CIF, são 17 perguntas que eu tenho que fazer. Se vai verificar sobre o ambiente de controle, sobre a integridade e os valores éticos, são coisas importantes. É detalhe e é muito importante. É nas pequenas coisas que a gente pega pelo rabo, na verdade, o furo, né? Vou verificar a questão da responsabilidade da supervisão. Eu tenho uma estrutura de governança que demonstra independência em relação aos seus executivos, tem a supervisão totalmente independente, tem estrutura para isso, tem autoridade para isso, ou a estrutura é uma só, como era o caso das americanas. Ninguém viu isso daí, tinha que ter levantado a bola, tá certo? Demonstra comprometimento com a competência. O pessoal que está lá na empresa, nessas áreas chaves, são competentes, tem perfil para isso, ou é pau mandado? Ou pertence também à panelinha de quem contratou? Tudo isso tem que ser visto, né? Tudo isso tem que ser levantado friamente, né? Reforça a responsabilidade da prestação de contas, ou seja, tem que prestar contas de forma clara e direta, tá certo? Especifica o objetivo adequado para eu, quando for avaliar o risco, saber se o meu objetivo vai ser impactado pelo risco. Eu identifico e analiso o risco de maneira correta, como manda o figurino, ou eu identifico o risco para inglês ver. Então, o pessoal tem que ter esta noção. E eu tenho que ser claro comigo mesmo. Eu não posso me enganar, porque muitas dessas respostas aqui o pessoal quer dar como tudo ok. E, na verdade, não está fazendo o correto, né? Eu avalio o risco de fraude, eu levanto todos os riscos de fraude, todas as tipologias de fraude, eu avalio o perfil de quem pode fraudar, tá certo? Então, isso é importante, está previsto no COSO, tá certo? Eu faço isso. Detalhe, eu faço auditoria nas empresas, muitas poucas empresas possuem avaliação do risco de fraude. O que tem são aquelas fraudes genéricas. Fraude na área financeira, sim, mas que tipo de fraude? Qual é a fraude que tem lá? Então, isso tem que ser avaliado, né? Eu identifico as mudanças significativas. O que é significativas? As mudanças que me fizeram, né, de maneira clara, eu alterar um objetivo, alterar o meu processo inteiro, tenho que colocar mais controles, eu verifico isso, né? Eu seleciono e desenvolvo atividades de controle de fato, tá certo? Para poder verificar se está no nível aceitável os riscos, tá certo? Eu faço também e procuro ter controles na área de tecnologia, ou são controles simplesmente somente manuais que eu tenho? Não, só tenho controle manual, mas tudo funciona. Balela. Balela, não gira, não funciona, tá certo? Eu implemento políticas e procedimentos, tenho manuais estruturados, tenho diretrizes dadas, ou é tudo de boca? Tudo de boca. O pessoal só fala. Ah, não, aqui todo mundo se conhece, é uma coisa importante, e aí vai. Utilizo informações relevantes, informação e comunicação, isso é importante para a gente, quer dizer, gera e eu tenho um processo, né, de informação e comunicação rodando, tá certo? Eu tenho uma comunicação interna forte, quer dizer, a comunicação dos riscos, comunicação que tem que ser feita, né? Tenho, na verdade, essa comunicação para os stakeholders de maneira assertiva, né, tempestiva, ou não. Então, isso tudo tem que ser visto, senhor. Se não for visto dessa maneira, a gente fica a pé. E a última aqui que nós temos aqui, as penúltimas, né? Faço avaliações contínuas ou independentes, chamo áreas independentes, profissionais para poder fazer essas avaliações, ou sempre quem faz é o pessoal meu interno, a mesma panelinha, com o mesmo time, tá certo? E avalio e comunico as deficiências para o conselho, para a presidência, para os executivos. Então, essas 17 perguntas, senhores, são chaves para que vocês tenham uma ideia clara de como que vocês se encontram. Essa avaliação aqui é um double check. Um double check em relação a quê? Em relação à especificidade da área de riscos financeiros e contábeis. Aqui eu mergulho na tecnicidade. Eu vou verificar se
meu nível de risco, na verdade, ou meu nível de aderência em termos de controle está bom, aqui nesta matriz, ou nessas perguntas que eu estou fazendo, são perguntas relativas ao balanço, perguntas relativas a controles que eu faço, tá certo? Depois o Edson vai falar um pouquinho mais sobre isso. E isso aqui é o pulo do gato, porque nós, da área de risco, a gente não conhece muito a questão financeira ou contábil. Então, aqui tem um macete. Então, aqui eu preciso ter isso daqui, preciso saber como que eu me encontro, tá certo? Isso aqui é um self-risk assessment nosso, da área de gestão de riscos, que eu vou levar isso aqui como um parâmetro que eu tenho. Se isso aqui der muito negativo, tiver muito ruim, eu tenho que levantar a bola. Tem alguma coisa errada, obrigatoriamente. Tem que ter. E a fornece para a gente o quê? Indicadores. Se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou amarelinho, se eu estou laranja, se eu estou vermelho, se eu estou verdinho claro, tá certo? Tem um gráfico tipo aranha, tem os indicadores aqui, porque nesse processo aqui eu divido em estratégia contábil e tributário e financeiro. Então eu sei e posso saber isso de maneira muito clara em relação a isso, tá certo? Isso é um ponto fundamental que eu tenho que verificar, não tem como eu não saber. Então eu tenho indicadores aqui, senhores. Tendo indicadores, eu tenho condições de estar, né, tendo um direcionamento. E eu tenho um direcionamento para poder estar fazendo a coisa no lugar certo. Então, aqui aponta para mim. Esse é um tipo de sinal que eu tenho que ter, obrigatoriamente. Então, isso vocês não podem deixar de fazer. Por quê? Porque você está fazendo um double check. Se meu ambiente de controle ele está ruim, aqui tem que estar ruim também. Então, tem que seguir a mesma linha. Eu não posso ter um ambiente de controle ruim e a minha parte financeira boa, ótima. Não existe isso. Então, isso aí já é, né, um pensamento fora, né, do que você está pensando, fora da caixa, tá certo? E é uma bandeirinha vermelha. E com isso eu tenho para fechar o meu escopo, então. Né? O que é fechar meu escopo? Eu tenho que tratar de maneira muito clara, né, das regras de ouro que eu tenho que fazer. Então, eu preciso estar olhando os riscos de alto impacto no meu business, parte financeira e contábil é de alto impacto. Preciso estar olhando aqui, na verdade, né, e sabendo e pensando de maneira clara os cisnes negros da contabilidade, né, contabilidade criativa, riscos e incertezas, preciso mitigar isso daqui. Preciso estar olhando de maneira direta, claramente fazendo o desequilíbrio econômico financeiro do meu caixa. Então, eu preciso entender isso claramente. Preciso olhar o lucro, né, versus o caixa meu, obrigatoriamente, tá certo? O risco versus retorno. Então, tem que entender isso daqui fortemente. O que vai pegar para mim na reputação, o que pode pegar para mim no compliance legal, isso aqui é importante eu estar olhando, tá certo? De maneira clara. O que eu posso sofrer de questões cibernéticas e o que eu posso sofrer, inclusive, de geopolítica. Então, essa roda aqui, senhores, são os principais pontos que eu tenho que estar olhando, verificando, né, checando ponto a ponto. Se eu não fizer isso aqui, eu fico a pé. Isso, senhores, é o que nós temos que fazer para nós termos uma noção clara de como que eu me encontro. Eu tenho que ter uma noção clara de como que a minha empresa hoje possui em termos de controle. Tá certo? Se eu não tiver isso aqui rodando, você está numa posição extremamente desfavorável. Você está numa exposição de extrema fragilidade, né? E você está colocando em risco, na verdade, o processo teu de gestão de riscos barra governança corporativa. Tudo bem, senhores? Eu vou passar agora a palavra para o meu amigo Edson. Edson, está na linha aí, Edson? Edson? Está ouvindo? Está Estamos ouvindo, ouvindo brasileiro? agora. Estou ouvindo. Ok? Está ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Ok. Boa tarde a todos. Então, depois dessa brilhante apresentação do amigo brasiliano, essa contextualização muito rica, eu vou entrar especificamente em alguns pontos específicos das demonstrações financeiras, ou seja, são dicas, são observações pontuais para que a gente possa entender melhor como se constrói a matriz de maturidade, risco contábil, financeiro, de controle e auditoria. Isso dando uma visão bastante influente na forma de perguntar, ou seja, muitas vezes o executivo ele não é um especialista em contabilidade, em finanças, em auditoria. Então, a dica que a gente fez de uma forma resumida, para que essa dica vai ser levada para dentro da matriz de risco, ou seja, financeiro, que o brasileiro apresentou anteriormente, de uma forma para facilitar o gerenciamento da área de risco, que vai se incorporar também no risco
corporativo. Pode passar, Brasiliano? Pois é. Eu gosto de brincar muito nas lições do livro da Arte da Guerra, né, por trás das empresas. Ou seja, a principal mensagem é que a vitória é alcançada por meio do conhecimento estratégico, o brasileiro já tocou também, o planejamento cuidadoso, da liderança eficaz e da adaptabilidade às circunstâncias. É questão da resiliência. Né? Muitas vezes não é o mais forte nem o mais inteligente que vence, é aquele que consegue se adaptar à nova realidade. Ou seja, não é preciso ter olhos abertos para ver o sol, nem é preciso ter ouvidos afiados para ouvir o trovão. Para ser vitorioso, você precisa ver o que não está visível. Passa, Brasiliano. Pode passar. Eu vou dar somente uma introdução rápida, demonstrações financeiras, com base nas definições do IBRACON. Demonstrações contábeis são uma apresentação monetária estruturada à posição patrimonial e financeira em determinada data das transações realizadas de uma entidade em um determinado período. Obrigatoriamente, as informações pela legislação devem as empresas prestar contas, trimestralmente, semestralmente, anualmente, conforme a legislação, regulamentada pelo Banco Central, instituição financeira, e pela CVM, empresa de capital aberto, conforme regulação da B3. Em síntese, o principal objetivo das demonstrações contábeis é apontar a saúde financeira da empresa, do seu negócio, permitindo que os gestores, como também os potenciais investidores, tenham informações precisas para o processo de tomada de decisão. Pode passar, Brasiliano. Nós temos aqui algumas demonstrações, são 7 demonstrações, incluindo a nota explicativa, mas eu vou centrar fogo em 3, que é o balanço patrimonial, demonstração de resultado e o fluxo de caixa com informação de nota explicativa. Pode passar, Brasiliano. Um sumáriozinho, rapidamente, que é a apresentação, demonstrações financeiras, as principais contas de ativo, passivo, demonstração de resultado, fluxo de caixa, pontos sensíveis de nota explicativa, que eu falo, projetos de lei, que eu vou destacar o que está no Congresso, a governança financeira, principalmente com base na matriz de maturidade e risco, medida de implementação na gestão de crises de risco, o fluxo do dinheiro e o conceito de retorno de longo prazo. E por último, tem um pequeno glossário, um pequeno entendimento. Pode passar, Brasiliano. Então, vamos entrar agora, é o seguinte, pontualmente, as boas perguntas. Aquele colega que não tem muita experiência na área contábil, financeira, de controle, auditoria, ele tem que fazer boas perguntas, ele é o executivo. Então, quando ele recebe as demonstrações financeiras, está lá o balanço, demonstração de resultados, demais peças, fluxo de caixa, e demais peças que estavam no slide anterior. Na realidade, a primeira coisa que ele tem que olhar, parecer do auditor. Ele olha o parecer do auditor para ele entender se tem uma ressalva, se tem ou seja, qual o tipo de observação que o auditor está fazendo nesse parecer. Se é apenas um parágrafo de ênfase, o que ele está destacando. Segundo, o parecer do Conselho Fiscal. Se está junto o relatório do Comitê de Auditoria, também, junto com a demonstração financeira, é dada uma olhada nisso também. Aí, depois disso, ele se posicionou, ele dá uma olhada nas notas explicativas de balanço. Eu estou fazendo ao contrário, porque a maioria não faz isso, vai direto para o balanço. Porque quando você recebe essas informações, você tem mais informações, mais destaque para o teu conhecimento quando você não domina o assunto. E as notas explicativas também são muito ricas nas informações. Com base nisso, aí você vai para dar uma olhada no balanço patrimonial, começando pelo ativo. E aí você identifica as principais contas de valor relevante. Ou seja, análise da necessidade de capital de giro dentro do ativo circulante. O que é isso? O que é mais importante? Como é que a empresa está no curto prazo? Ou seja, com a relação de capital de giro. Ela está bem, está mal, está com problema, ela está com problema de overtrade, ela está com problema do efeito tesoura dentro das contas delas, ou seja, como é que ela está gerenciando conta a receber, contas a pagar, o giro do estoque, o ciclo financeiro, o ciclo econômico, como é que ela está em termos de capital de giro? Quando a gente fala assim de overtrade, o overtrade é o seguinte, é uma grande expansão no volume das atividades da empresa, não havendo recursos disponíveis para bancar essa necessidade de capital de giro, ou seja, a empresa ela faz um volume de venda muito grande, tenta financiar muita coisa, mas não tem capital de giro adicional para bancar isso. Aí o que vai acontecer? Vai ter o efeito tesoura.
Acontece quando a empresa, grande parte da sua necessidade de capital de giro, ela vai ao banco, pega recurso de curto prazo, ou seja, e com custo mais alto. Aí ela fica numa situação financeira delicada. Então, nós temos que entender essa movimentação de capital de giro, dentro do ativo circulante e passivo circulante. Esse é o primeiro foco que o executivo tem que olhar no balanço, ou seja, capital de giro da empresa. O segundo é a análise da inadimplência dos recebíveis e o registro adequado da PDD. O que eu quero dizer? Muitas vezes você tem lucro e você vai para o caixa, você está quebrado. Ou seja, você tem um lucro, mas você tem conta a receber, tem alto nível de inadimplência, não tem como pagar suas contas a pagar. E, por outro lado, isso está escondido porque não é feita a provisão de devedores duvidosos adequadamente. Ou seja, você tem contas a receber que não tem a provisão, conta redutora, que vai levar para o resultado, diminuindo o teu lucro. E muitas vezes não é feito adequadamente para não diminuir o lucro, para pagar bônus para o executivo, para pagar demais gratificações, e você tem um lucro inflado. Ou seja, lucro é uma coisa, caixa é outra. Então, é muito importante a análise da inadimplência no balanço, ou seja, contas a receber. O segundo, são análises relevantes em termos do CAPEX. O CAPEX é o nível de investimento de capital das empresas, ou seja, esses investimentos, o valor presente líquido dos investimentos, a taxa de retorno está positiva? Ou está com taxa de VPL negativa? Opa, o que está acontecendo? Estou investindo em projeto podre? Outra pergunta, existem projetos que têm uma taxa de VPL muito baixa, ou seja, ou negativa, ou tem custos afundados, ou seja, aquilo não adianta mais. Eu já perdi agora. Continua no ativo. Por que não está provisionado? Por que não está baixado lá para a conta de resultado? Vai diminuir o resultado. Opa, manipulação. Terceiro, contabilização indevida. Você tem OPEX, são as despesas de manutenção operacional. Muitas vezes são contabilizadas como investimento, para você diferir a despesa, ou seja, para não dar uma pancada no lucro. Você está, como aconteceu no americano, você tem um lucro muito alto, na realidade é um lucro para pagar benefícios, pagar bônus executivo, gratificação, totalmente distorcido, ou seja, contabilidade criativa. O outro item são os aspectos da avaliação do teste de impairment, ou seja, para trazer, para ver se esse investimento, a recuperação desse investimento, ele tem uma representatividade, ou seja, a recuperação deles. Você tem 1.000 contabilizados, mas se você leva valor de mercado, quanto representa? 100. Então, você tem que fazer uma provisão, reconhecer essa perda no teu resultado, porque esse impairment está negativo, ou seja, ok? O outro item importante são transações com partes relacionadas. Tem que ter muito cuidado, principalmente porque, para ver se está em relação ao custo de mercado, aos prazos, às datas, ou seja, a relação com se existe exclusividade com o controlador. É importante, essa conta está muito bem acompanhada, além de normas que tem da CVM sobre transações com partes relacionadas. Ou seja, depósitos judiciais relevantes, é importante também. Essa conta, muitas vezes, te dá a condição de você dar esse valor em garantia, levantar, através do alvará, levantar esses valores. Agora, isso tem que estar conciliado com a contabilidade. Ou seja, são contas que você pode trazer para dentro, para, em vez de você buscar o empréstimo, você oferece como garantia, se você faz esse acompanhamento. Investimentos incontrolados e coligados, ou seja, SPE, ou seja, essas operações são SPE, são controladas, coligadas, estão dentro do Brasil, estão fora do Brasil, estão em paraísos fiscais, o objeto social dessas controladas, coligadas, SPE, é igual da controladora, não é? Por quê? Ou seja, elas estão contabilizadas dentro do balanço consolidado da empresa ou não? Tivemos no caso da Aeron lá, as dívidas estão todas lá no exterior, não está consolidado, ou seja, olha o risco de alavancagem. É importante esses pontos, ou seja, o outro também é a contabilização das operações de leasing e leaseback, ou seja, o leasing financeiro, o leasing operacional. Como é que está sendo contabilizado isso? Está adequadamente observado o IFRS, ou seja, está lá na conta de ativo, está na conta de passivo, está no resultado? Ou seja, como é que está sendo, principalmente com o IFRS 16? Se eu estiver falando um pouquinho rápido, eu estou tentando acelerar um pouquinho, tá? Mas identificação dos impairment de intangíveis. Quais são os intangíveis? Que vai te pegar a tua reputação, imagem, ou seja, muitas vezes você não tem isso contabilizado, mas você tem essa representatividade no mercado em termos da tua imagem. Você demora a construir a imagem da tua empresa, a reputação dela em anos, mas pode perder em segundos. Existe probabilidade de ter
esse impairment dentro da empresa, em termos sobre intangíveis, ou não? Agora, tem também, muitas vezes, quando tu olha as contas de ativo, você faz essa varredura, tem uma outra conta de saldo relevante dentro da conta do ativo lá. Se tiver, tem que cair fundo nela para dar uma olhada. E, por último, aqui, as contas a receber de longo prazo. Foram feito um ajuste ao valor presente, CPC12, ou seja, trazer as contas com valor futuro ao valor presente, com o seu impacto no resultado. Ok? Isso é porque a gente tem que evitar a contabilidade criativa, o estilo que possa aparecer na contabilidade. Pode passar, brasiliano, vamos para o passivo. Eu estou apenas informando, isso é para quê? Normalmente vocês não encontram isso no livro, né? É uma posição do consultor para você fazer boas perguntas. Quando receber, você não precisa ser contador, ser um especialista, mas fazer boa pergunta para a pessoa que está te apresentando essa documentação. As contas de passivo, o cuidado é com a alavancagem, né? A primeira coisa é observar como é que está a estrutura de capital próprio, capital de terceiro. Está muito alavancado? Como é que está o custo médio de capital? A taxa, o tempo. Qual é a composição? Existe um excesso de alavancagem? Existe algum plano de equacionamento para resolver o problema da alavancagem? Existe algum passivo descoberto? Esse passivo descoberto está na controlada, ou está na coligada, ou está na SPE? A SPE tem prazo de término ou não? Como é que fica? Então, perguntas. A outra é a análise de distribuição de lucro e dividendo. Normalmente, o investidor ele gosta de saber qual é a política de distribuição de dividendo da companhia, em cima do fluxo de caixa livre. Existe uma política? Logicamente, é importante que o investidor tenha essa posição, e sempre em cima do diferencial do fluxo de caixa livre. O tag-along também é um mecanismo que protege os acionistas minoritários, né? Das mudanças societárias e do próprio controle acionário, para beneficiá-lo também. Ou seja, se o acionista majoritário vender, ele tem a mesma condição de receber o valor que o acionista recebeu na proporção dele. Agora, vamos entrar aqui na constituição de provisões. Essa é uma área cinzenta dentro da contabilidade. Tem as provisões remota, possíveis e prováveis. A remotas, o risco é baixo. A possível, o risco é médio, e você dá disclosure na nota explicativa através dos balanços. E a provável, você dá disclosure e contabiliza. Mas, muitas vezes, tem uma linha tênue aí de não levar para provável. Quando você leva para provável, você tem que dar disclosure e contabilizar. Quando você contabiliza, diminui o lucro, diminui a base de cálculo de dividendo. E, muitas vezes, essa conciliação, que tem um momento difícil de entender, isso tem que ser cruzado com a matriz de risco de controle financeiro, risco corporativo. Se houver a matriz SWOT, tem que cruzar com a matriz SWOT, que é fraquezas e ameaças, tem que cruzar com a nota explicativa contingenciais que está no balanço, e a maioria não faz isso, entendeu? Isso é importante. E isso vai tudo para dentro do risco corporativo. Essa matriz vai se financeira, de gerenciamento de risco financeiro, vai se incorporar no risco corporativo. O outro aspecto também, e aí que existe uma grande possibilidade de manipulação de resultado. O cuidado está aí. Outros cuidados também são aqueles análises de passivo off-balance, ou seja, aqueles que não estão dentro da contabilidade. O Edson, deixa eu fazer uma pergunta para você. Posso fazer uma pergunta para você? Só para poder ativar sim. aí. Quer dizer, nesse item aqui agora, na análise de Estou muito rápido? Não, tranquilo. Não, tranquilo. Naquela análise de provisão que você colocou agora aí, da constituição de provisões, quer dizer, aí certo. Que mora o perigo, não é isso? Aí que o pessoal dá a maquiada completa, né? É isso? Exato, você quer dizer? Exato. Aí que dá a maquiada, porque muitas vezes nessa provisão você mexe no resultado. Exemplo, se você pegar as empresas petrolíferas, provisão ambientais, estão bem contabilizadas, você vai para a área mineral, e outros, entendeu? Então, como é que está essas provisões? Tipo de provisões, como é que elas estão contabilizadas? Ou seja, você foi discutir com o auditor independente, discutiu com o jurídico, discutiu com a contabilidade, com a controladoria, ou seja, tem que haver uma independência de contabilização em cima disso, porque senão existe uma grande manipulação, ou seja, porque muitas vezes esse risco nem sobe para o Conselho de Administração, ele para embaixo. Ou seja, então isso tem que dar dentro da matriz de risco, e eles não são conciliados com as notas explicativas de contingência que está nas demonstrações financeiras. O outro item, quer dizer, entendeu? Não tem o double check, então, aí, né? Não tem o double check. Não tem. Muitas vezes não estão na matriz SWOT em ameaças, e muitas vezes certo. Isso também não está fechando com o risco corporativo, não foi nem ventilado em risco corporativo. Fraqueza e ameaça na análise SWOT
Está furado, então. Você tem que Quer ser dizer, a fundo, área corporativa, o risco corporativo, então, ele nem está tomando conhecimento disso especificamente, nem tá né? E aí tomando toma a bola conhecimento nas disso. costas, né? É isso aí. É quando a gente pega toda a matriz de risco corporativo e quebra ela no estratégico, no tático operacional, ou seja, quais são os subsídios que vêm do operacional, do tático, do estratégico para a composição do risco corporativo, desdobrado em segmento de negócio, desdobrado por atividade, ou seja, você vai criando barreiras, filtros, linhas de defesa para fortalecer a área de risco, ou seja, principalmente, e essa área de risco tem que ser ouvida quando a empresa começa a trabalhar no planejamento estratégico, ou seja, porque, na realidade, o problema não é a empresa, é as pessoas que estão dentro do cargo, as pessoas que estão comandando o controle. E quando eu falo em Sim, controle, muitas vezes o grande risco está sendo mal administrado. Você tem um controle em 3 fases: o preventivo, o detectivo e corretivo. Muitas vezes você está falhando no preventivo, está falhando no detectivo e só vai pegar no corretivo. E muitas vezes tem um conflito entre o preventivo com o detectivo. Então tem que estar bem claro isso. Então, essa linha de controle tem que ter clareza. Agora, as pessoas voltadas a isso, muitas vezes não acontece. O rodízio dessas pessoas. É importante que se faça isso, um treinamento adequado para essas pessoas, a responsabilização que esteja muito claro no Código de Conduta Ética, principalmente agora que está entrando a inteligência artificial. Os controles cruzados, quando alguns bancos, eu vi alguns bancos fazer, os bancos têm os controles cruzados, quando ele tem sim, diversas empresas controladas e coligadas, exemplo, tem um banco, tem seguradora, tem financeiro, ou seja, tem que olhar no todo, porque isso vai pegar no risco de reputação, de imagem, mão de sim, obra escrava. Então, é um conjunto. Então, a matriz de risco que trata no corpo, na corporativa, ela é fatiada. Ela tem que estar bastante fatiada em relação ao estratégico, tático, operacional e segmentada. E a financeira, contábil e de auditoria, quando eu falo auditoria, inclui os controles, ela tem que estar bem segmentada em cima disso. E muitas vezes, logicamente, cada caso é um caso em função da atividade operacional. Um banco é uma coisa, uma indústria é outra. As perguntas, claro. o Mas tem um cheque ponto balance, importante aí, né, Edson? Tem um ponto o cheque importante aí, que, por exemplo, você pega a área de risco corporativo, que é a nossa, dificilmente o risco corporativo entra na parte financeira, porque ele quer meter, às vezes, o bedelho, o dedão, e a diretoria, o presidente não quer deixar, porque ele fala que isso aí é específico do financeiro. Isso é errado, né? exato. É errado, né? Mas isso que é o grande erro. As empresas, a maioria das empresas que usam o GRC, Governança, Risk e Compliance, esses 3 segmentos têm que estar juntos debaixo dessa diretoria. Ela se reporta ao CEO e matricialmente ao chairman. Aí fecha isso. Agora, tu pega determinadas empresas aí que a área de risco está debaixo do diretor financeiro, aí o diretor de governança e compliance está sozinho. Não, isso não é GRC, a plataforma tem que ser integrada, tem que ser consolidada, ela tem que servir de blindagem para o processo decisório. Antes da matéria subir para a Sim, diretoria executiva, para o conselho, tem que fazer uma blindagem via diretoria de governança e compliance, através de checklist específico, com comitês específicos para blindar isso. E, se possível, sempre, toda ela com tecnologia, ou seja, nada manual, tudo em termos de tecnologia. Isso é muito importante. E quando se fala em tecnologia, em sistemas, todos eles têm que ter trilha de auditoria, e a maioria não tem. isso é uma grande verdade também. O Isso é uma grande, tem que sistema ter se trilha de audita auditoria. propriamente, tem que ter trilha de auditoria dentro do sistema, muitas vezes não tem. Então, quando se bate nas linhas de defesa de governança, está acontecendo isso. A primeira linha na operação, a segunda linha na assessoria, na normatização, e a terceira linha na auditoria, que tem que ter uma independência ampla para isso, entendeu? E elas têm que se fechar entre elas, ou seja, não pode haver sobreposições, são independentes, porém, mas tem um trabalho integrado. E o trabalho integrado tem que ser o objetivo geral da administração, ou seja, do conselho de administração, ou seja, qual é o objetivo maior? O que está no planejamento estratégico? O que está desdobrado no plano de negócios? Tem que haver uma integração, agora, com independência. Agora, é importante sempre também nessa política do rodízio, Sim. periodicamente. Tem E, que e haver o esse ponto é rodízio, importantíssimo, né? Porque isso aí é o que menos acontece, né, Edson? menos Isso que acontece. você falou é o que menos acontece, né? E a área de risco Menos, não pia também, não grita, né? Esse é um exato, problema sério exato. que nós temos.
Exato. E essa área tem que estar integrada, entendeu, brasiliano? Então, só para Isso é voltando aqui, fundamental. então, voltando É isso. aqui. Aí, quando eu falei aqui na parte, essa área de risco, aqui, né, falamos das provisões, eu falo também da 31.022, tu já falou, e da 31.050, que é o risco emergente. E esses balanços, análise dos balanços passivos offshore, que não estão dentro da contabilidade. Se tem uma due diligência nos últimos 3 anos, a área de risco tem que ter acesso, tem que trazer isso para dentro da matriz. O que está dizendo ali? Ou seja, muitas vezes o erro da matriz de risco está no básico, não está no complexo. Está errando no básico, está errando nos cruzamentos. Eles não utilizam a matriz de impacto cruzados, a maioria não utiliza. Então, isso tem. Ou seja, você tem uma matriz que, na realidade, é para inglês ver. Ela não tem E é verdade, monitoramento, não? exato, ela não tem monitoramento, ela não tem uma validação externa em dado momento. Os pares, ou seja, aquela auditoria por pares também, ela não tem isso. Então, fica a mesma pessoa fazendo aquilo e, muitas vezes, ele não está vendo, ele não está tendo acesso a determinadas informações. Ele tem que ter liberdade de acesso para ele poder captar melhor essas informações, tem que ser um controle cruzado, ok? Como teve na Americana a questão do risco sacado, não é possível que ali as cartas de circulação de auditoria, quem é que envia, quem é que controla, quem é que valida isso? Vai para banco, vai para o Banco Central, ou seja, ninguém viu, vai para dentro da empresa. Qual foi a resposta que veio da carta de circulação de auditoria? Então, olha que é um negócio esquisito, né? E aí, Muito. depois também, você vai olhando para as demais contas do passivo, se tiver valor relevante em alguma conta que ou seja, valor relevante tem que olhar, que é a graduação de risco. Aí você modera esse risco. Você cria materialidade e dentro da matriz de risco financeiro, no final, que está tudo, foi feita uma mineração, você tem que traduzir aquilo para quê? Para você ter priorização e materialidade, dividir por prioridade e materialidade. Aí, essa Sim. matriz é aquela questão dos impactos, né? Aí você tem uma matriz mais robusta. E ela tem uma atualização periódica dentro do sistema. O sistema se autocontrola em cima dela, ou seja, tem flags de segurança, entendeu? De acesso. Ela tem várias pegadinhas ali em dado momento. A pessoa entra lá uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Por que esse cara está entrando constantemente? Tem que haver. A matriz tem que estar viva de gerenciamento de risco contábil, financeiro e de controle. Pode passar, brasiliano? Desculpe se eu estiver falando um pouquinho rápido, depois eu volto. A análise de resultado também. Agora falamos de ativo e passivo, as principais perguntas. Vamos no resultado. O crescimento da receita operacional do negócio, ela está crescendo fisicamente, está aumentando a quantidade de produtos vendidos? Ou seja, o crescimento dela nominal tem um crescimento real, o crescimento dolarizado, ou seja, ela está tendo um crescimento saudável, ela está crescendo realmente, o market share está aumentando, ou seja, custo de mercadoria vendida, escondido muitas coisas ali, registro de furto, perda, quebra, que não quer que apareça pela ineficiência, dá como perda na área operacional, na despesa. Isso é despesa, não é custo. Jogam ali dentro para esconder dentro do lucro bruto. O outro resultado também do overhead, a maioria não publica quanto representa o seu overhead. Isso absorve muito a margem da empresa, de lucro da empresa. Quanto ao overhead dela? Seja em relação ao segmento de mercado. Está alto, está baixo? Seja, custo indireto. Custo tem que ter dono. E é igual unha, tem que cortar sempre, de forma inteligente. Então, quando eu falo do overhead, é importante saber. Você não vê na maioria do relatório da administração das empresas falando de overhead, falando, em dado momento, da margem de contribuição da empresa, que é muito importante, que é a receita, operacional líquida dela, menos as despesas, os custos variáveis, quanto só pagar custo fixo, imposto, honorário, distribuição de lucro. Quase não se fala na margem de contribuição. Como é que está esse segmento, essa análise gerencial? Ou seja, eu falei das provisões também de impactos de impostos diferidos. Muitas vezes a contabilização está escondida lá no ativo. Ou seja, será que esses impostos diferidos já estão para ser prescritos? Não tem? Como é que está o planejamento tributário em cima disso? Vai ter efeito no resultado? Vou perder dinheiro? Ou seja, outro detalhe, o crescimento real do lucro operacional. Ou seja, é importante isso. Um outro detalhe, por que o lucro não operacional, muitas vezes, é maior que o operacional? Estranho. Se a minha atividade é vender franguinho, como é que eu estou tendo um lucro não operacional muito maior que o operacional? O que é isso? É operação de derivativo?
Opa, é um seguro que entrou? Não, o que houve? O que aconteceu? Que essa operação é uma operação descontinuada, é uma venda de imobilizado, é indenização? Eu tenho que entender, porque muitas vezes você está pagando dividendo em cima do não operacional, que não, é fato não recorrente, ou seja, é um fato estranho. Tem que se discutir isso. O lucro líquido, o bottom line está muito grande, mas não é do negócio, dos core business. Tem que se olhar, lucro não operacional. Como aconteceu aí, se me falha a memória, na Sadia e na Aracruz, né? No caso dos dividendos, né? Isso é importante. Outro detalhe é o seguinte, é o dashboard. Não adianta ter uma quantidade imensa de indicadores se você não toma decisão. O dashboard são os indicadores de topo da empresa, tanto estratégico, tático, operacional, que se toma a decisão. Não adianta ter 500 indicadores. Tu pergunta, se toma a decisão em cima desse indicador? Ah, não. Opa, então esquece. Se não toma a decisão, esquece. Isso aí não está servindo para nada. É importante essa discussão desse indicador no processo de tomar a decisão e, automaticamente, quando eu falo os KPIs, eu falo os KRIs também, indicadores de risco, que não estão olhando. É os dois, de performance e risco. Tem que trabalhar combinado. E aí, determinados tipos de indicadores que a empresa utiliza. Para ela, será que ela está usando o ROS, o EVA, o ROI? Ou seja, que tipo de indicadores se toma a decisão? Que tipo de indicadores que é remunerado, ou seja, os administradores? Ou seja, tem indicador ISG, eu falo mais na frente sobre isso. Está pagando remuneração? É mensurado isso? Ou seja, como é que funciona? Ou seja, tem que haver o controle dessas operações. Pode passar, Brasiliano. E um ponto importante também, que você está olhando isso internamente, olhe também para o teu potencial concorrente. O que ele está fazendo? Qual indicador que ele está usando, se ele é meu potencial concorrente? Não despreze nunca o seu concorrente. Fique de olho nele, para não ser surpreendido. Outro importante é o chamado ponto sensível. Tem chamado lucro e o caixa. Eu sempre digo que, em tempo de crise, o caixa é o rei. Estou fechado, como fui diretor financeiro, eu tinha um carinho muito grande pelo caixa. E o caixa subdividido em caixa operacional, você entender as atividades de operações, de investimentos, financiamento, como é que está gerindo esse caixa no dia a dia? Qual é o ciclo de caixa? É o ciclo operacional, é o ciclo econômico, é o ciclo financeiro. O caixa livre, como é que está realmente? Você tem, o que é o caixa livre? É o caixa operacional, menos investimento, obrigações, é o que sobra para pagar dividendo, mas não pode pagar tudo, é um percentual. Você tem um caixa de fluxo de caixa descontado, que é um valuation do negócio em dado momento, é importante também. Ou seja, nós estamos falando do que já está realizado quando tu recebe, né? Mas tem que olhar também para frente as previsões do fluxo de caixa para 3 ou 5 anos. Como é que está essa previsão? E estou vislumbrando aqui um déficit brutal. Opa, qual é a medida para tomar daqui? O que eu vou fazer daqui para frente, se eu tiver esse déficit aqui? Ou seja, são discussões antecipadas, são proativas, em termos de projeto, se vai desativar o projeto, se vai fazer uma parceria, se vai fazer um acquisition merge, ou seja, essas são algumas decisões. Contrato de government, são os contratos, que muitas vezes você toma contratos e tem cláusulas ali que você tem que observar, são cláusulas, se você descumprir, você vai ter multa, você vai ter, por exemplo, penalidades pesadas, tem que antecipar pagamento. Quem é que cuida desse contrato? Está na tesouraria, está no jurídico, está na controladoria? Como é que a conciliação, a análise desse contrato dentro do balanço? Eu nem sabia que tinha um corpus, né, desse contrato. Como é que eu não sabia? O contador tem que saber, não sabe? Como é que a conciliação disso? Como é que os órgãos se interligam nesse segmento? Isso é muito importante. Mesma coisa a operação de derivativo. O banco não perde, ou seja, derivativo serve para você prevenir risco, não é para ganhar nada. A área comercial, quem ganha é banco, a instituição financeira que ganha no derivativo, você não vai ganhar muito. Você pode ganhar a primeira vez, mas vai tomar uma cacetada na frente, como aconteceu aí com a Aracruz, com a Sadia. Não é o teu core business, é proteção, não é manipulação. Tem que tomar cuidado com o derivativo, principalmente com o derivativo exótico, e tem que analisar as causas do contrato. Aí tem um comitê para isso, é importante isso. Outros aspectos são os relatórios e atas, formalidade de controle na empresa, como tinha na Americana, não tinha um relatório da auditoria, do comitê da auditoria interna. Como é que pode não ter relatório? A área de compliance não tinha um relatório, a área de governança, alguma coisa tem. O Conselho Fiscal também lá, não tinha um relatório dele.
não sabia, não viu, ninguém viu nada. Então, essas formalidades têm que estar de olho. A área de aí eu falo, não, mas a área que você vai trabalhar com a matriz de risco, de gerenciamento de risco financeiro, contábil, de controle, também vai fazer essas perguntinhas. Está lá. Sabe por quê? A gente erra no básico. No basiquinho que está errando. Não pode, tu tem que estar tranquilo que o básico está certo. E aí você fortalece esse segmento e dá independência a essa área. E outro detalhe, muitas vezes não existe risco zero. E a pessoa que está comandando a área de risco tem que entender isso, mas ele tem que cumprir as regras, ele tem que estar em compliance, ele tem que entender, tem que se proteger, fazer head na operação dele funcional. Ou seja, podem quebrar a regra, mas vai ficar o rastro, vai ficar digital. E ele fez o dever de casa. Por isso que a linha de defesa tem que se fortalecer. Quebra a primeira linha, quebra a segunda linha, quebra a terceira linha, mas o rastro está lá, digital está lá. Vai aparecer em algum momento, porque o controle é cruzado, é referencial. Agora, logicamente, tudo depende das pessoas. Não adianta você botar uma Ferrari um cara que não sabe dirigir, ou está mal intencionado em dirigir a Ferrari. Vai dar zebra. O brasileiro já falou isso. Vai dar zebra. São pessoas. Então, isso tem o quê? Tem um trabalho de você fazer rodízio nas funções, ou seja, treinamentos. Ou seja, isso é importante nessa segmentação, fortalecimento do controle. Cada vez mais, o controle tem que estar super informatizado com o trilho de auditoria. Ou seja, o controle tem que começar, e através da inteligência artificial, eu já vi palestras. Ô, Marcos. Marcos, Na escuta, Brasil. liga lá pro Edson, que Já tô ele ligando colocou no aqui. mudo. Tô ligando aqui já. Caiu? Caiu? Não, que você Voltou. fechou o microfone, Edson. Ah, Você ok, tinha fechado o desculpa. microfone. Oh, Tá. desculpa, Bom. desculpa. Eu pensei que eu tinha subiu uma censura aí. Tá bom? Mas não, tudo bem, tudo bem. Então, olha só, então, voltando aqui, essas formalidades aí na transparência e evidência são importantes. Pode passar, brasileiro. Auditoria independente, ou seja, também a matriz de gerenciamento de risco financeiro vai trabalhar no parecer do auditor, vai trabalhar ligado na auditoria, ou seja, reuniões do comitê de risco, do conselho fiscal, da auditoria externa, da auditoria interna, do compliance, tem que haver periodicamente essa reunião. Isso tem que trazer esses pontos, e aí a pessoa de risco tem que estar muito atenta nos detalhes, ou seja, nas sinalizações de risco que ele traz para a matriz. E depois de ter uma grande matriz, ele começa a seccionar essa matriz, o pequeno risco, o médio e o grande. Mas, de qualquer maneira, é uma discussão rica e ele está mapeado esse risco. Não pode deixar passar cisne negro. Aparece, tem que estar de olho em cima disso. Um outro ponto importante também é a questão de ver identificação, em um dado momento, de aquisições e incorporações que a empresa estiver nesse processo, também trazer para dentro da matriz de risco financeiro, contábil, de controle, observando esse momento, se for o caso. Né? Outro detalhe é a linha de defesa que eu já falei, tem que estar muito bem integrada, a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha. Mas isso também é importante, você ter essa integração e também o rodízio com esses pares, ou seja, um check balance em cima disso, ou seja, tem que haver um controle permanente em cima disso, ou seja, essa área ela tem que ser viva, tem que estar viva constantemente. A empresa de rating também tem que ter um certo cuidado, porque muitas vezes eles estão dando AAA, e você tem que entender o AAA dela. Que relatório é esse? Que tipo de análise de liquidez que ela está dando? Ou seja, posso trazer essa informação dela, que ela apresentou um risco para a minha planilha? Sim, posso trazer. Então, tu está cercando de vários momentos. Então, a planilha vai ficar rica e você depois vai seccionar pela relevância dela, em pequeno, em médio e grande. Mas você tem uma riqueza de informações e ela totalmente fundamentada. Disclose também você para a nota explicativa. Tem seguro, o DNO, que é o seguro de responsabilidade civil dos administradores, nem tudo o seguro cobre. A maioria dos diretores, dos administradores e do pessoal que está no conselho estatutário de comitê de auditoria, do conselho fiscal, eles estão dentro desse seguro.
mas ele nem leram o apólice, não conhece a cobertura e muitas vezes pode se dar mal. Ou seja, vão ter que pagar do bolso dele. Tem um contrato de indenidade, que é um contrato complementar ao D&O. Isso é feito com a empresa e o administrador. E o contrato de seguro de D&O é feito com a seguradora e com a empresa, ok? Se complementam. Outro seguro também é o performance bonds. Nas empresas estatais, a maioria não gosta de fazer. Sabe por quê? Porque evita isso, aditivo contratual. O performance bonds, ele trabalha, você faz de forma consorciada para baratear o custo, e você acompanha grandes projetos, grandes obras para não dar problema, que chegar no meio do caminho quebra. Então, tem um cronograma físico-financeiro, esse seguro ele acompanha e evita que existam aditivos contratuais. Então, te obriga a acompanhar etapa por etapa da obra. Então, é muito importante, projetos de grande valor, falar, discutir o seguro de performance bonds. Na Europa, nos Estados Unidos, tem muito isso. Outra dica também são os prejuízos fiscais. Muitas vezes o pessoal nem pergunta, vai para escrever quanto representa o prejuízo fiscal. Isso é um ganho também. A base negativa de contribuição social, ou seja, isso deixa de sair dinheiro do caixa, você economiza. Ou seja, e data de prescrição disso, quem é que está olhando? Trazer o tributário também esse efeito para dentro do financeiro, que isso tudo dá no caixa. Eu tenho no gráfico da frente, eu vou mostrar porque esse efeito no caixa. Indicadores de ESG. Se você está pagando remuneração, gratificação e mais bônus para os executivos, cara, as operações de ESG estão incorporadas às operações, aos projetos? Tem indicador de mensuração ou não? Ou seja, é um caso a discutir, tem que se discutir isso. Ou seja, quem não mede, não gerencia, já dizia Peter Drucker, né? Tem que medir e gerenciar. O outro ponto também, que a maioria que eu tenho observado da própria planilha, na própria matriz de gerenciamento de risco financeiro, contábil de controle, engraçado, são as certidões negativas de tributo federal, estadual, municipal, certidão de penhor de ativos, está em penhora, processo em andamento pendente em órgão, está guardado lá. Isso nunca entra na planilha de risco financeiro, contábil, de controle, de auditoria. Tem que entrar, principalmente da relevância do valor, e combinado com o jurídico. Tem que haver uma combinação, porque o jurídico avalia, em dado momento, que se você vai contabilizar determinadas provisões, se é possível, se é remoto, se é provável. Opa, então como é que a riqueza da área da matriz de maturidade de risco financeiro, contábil, de controle de auditoria é importante na influência do risco corporativo, na influência do risco de impacto cruzado na empresa. Olha só, não quer dizer que não vai deixar de ter problema, sim, mas vai mitigar bastante, vai incomodar bastante. E é bom que incomode, porque alguém aprova, sobe, nível de competência alçada, sobe, alguém autoriza. Não precisa fazer isso, então autoriza. Ou seja, fica o rastro, fica digital. Não existe risco zero, mas nós estamos trabalhando para que você tenha qualidade em termos do controle. O outro item importante também, que eu falei aqui, é a questão que eu digo, que eu brinco, né, que em época de crise o caixa é o rei. Né? Pode passar, brasiliano. Você erra em tudo, mas não erra no caixa, pelo amor de Deus. Aqui também eu falo sobre um projeto de risco dos administradores e proteção. Está no Congresso andando o projeto 29 e 25, que vai demandar uma responsabilização maior para ressarcimento de atos ilegais, de prejuízo, dos administradores e controladores das empresas de capital aberto, de capital fechado também. Mas mais para capital aberto. E tem também o projeto 2581 e o 4704, que está aumentando a responsabilidade do auditor independente, do diretor de RI. Porque nessa brincadeira da Americana, quem ficou com o problema foi o investidor, foi o minoritário. Fui eu, que era investidor. A empresa ganha prêmio, está no novo mercado, está com selo. É engraçado que a Americana só não tem problema nos Estados Unidos, porque eles pagaram tudo lá, né? Tinha ADR, tinha DB, mas acertaram tudo lá. Aqui no Brasil, não, o investidor ficou sem receber nada. Agora, o brasileiro tocou também no primeiro projeto que ele falou, tem outra corrente lá defendendo ao contrário desses dois projetos aqui. O brasileiro já colocou isso. Pode passar, brasileiro. Ok, vamos lá. Agora, tem também o seguinte, isso aqui eu fiz um quadrinho só para ajudar. Isso vai enriquecer também na hora da elaboração da matriz de gerenciamento de risco financeiro, contábil, de controle. Por exemplo, medidas de implementação na gestão de crise, quando a empresa está passando uma crise financeira, o que ela tem que fazer? Primeiro, são reflexões sobre a preservação do caixa.
que a empresa morre pelo caixa. Quer dizer, criar um comitê de assessoramento de risco e crise, tem que estar ali. Adoção do fluxo de caixa centralizado, da empresa holding mais controlada, no país ou no exterior, ele tem que ter o caixa na mão. O gerenciamento do caixa, entender o fluxo de caixa operacional, caixa livre, fluxo de caixa descontado, entender a avaliação de riscos, o rating da empresa. E, para isso, tem algumas medidas que, normalmente, a empresa, através desse comitê, junto com o CEO, com o chairman, e mais o diretor financeiro e a estrutura, sobre exemplo, precisa de aporte de capital pelo próprio sócio, precisa aumentar o capital pelo sócio, precisa emissão de debêntures, precisa um commercial paper, precisa notas comerciais, para captar dinheiro a custo zero. Ou seja, aporte de capital de terceiro, não, tem que trazer sócio novo, trazer capital de fora, seja através de venture capital, private equity, red fund e soluções de aquisição e fusões, em dado momento, são estratégicas. O outro também, em dado momento, é preciso de recursos, são empréstimo, financiamento de longo prazo, tipo de linhas especiais com taxa de juros mais acessível, operações de swap, hedge, empréstimos sindicalizados, que são de vários bancos, observando, ou seja, você ter taxas melhores com prazos maiores. Em dado momento, você tem que ver desinvestimento, ativos ociosos que você tem que vender, botar para fora, fazer uma melhor gestão do teu portfólio com parcerias estratégicas, postergação de pagamento de dividendos, juro capital próprio em dado momento para preservar o caixa, isso que a empresa está em crise, né? Venda de crédito relevante, você tem crédito, você tem garantias de processo judiciário que já está liberado, você pode levantar esse recurso através de alvará, você pode usar isso. Rever, em dado momento, o teu planejamento estratégico, o plano de negócio com ajustes especiais, olhando o teu concorrente naquele momento, o que ele está fazendo. Combinação de redução de dívida, ou seja, como é que eu reduzo a alavancagem? Uma dívida mais cara, eu trago ela mais barata, tomo o recurso, faço a novação de dívida, ou seja, isso é importante. Olha o custo de capital dela, com ampliação de prazo. Negociações para eliminação de contingência, negociações, parcelamentos, ou seja, entendimento de que se tem dívidas fora de balanço ou dentro do próprio balanço, seja através de offshore, ou seja, empresas que estão no exterior. Otimização do capital de giro, ou seja, em vez de você tomar empréstimo, fazer securitização de ativo, facto, contas a receber, uma melhor gestão do teu estoque, entender o teu ciclo de caixa, que é o ciclo de pagamento ao fornecedor e o recebimento da venda, ou seja, trabalhar com negociações, se você reduzir custos. Agora, no desespero, toma cuidado, reduzir custos tem que ser reduzir custos com inteligência. Entender qual é o custo, ou seja, você tem que conhecer o teu custo. E o grande problema é que, muitas vezes, o custo indireto não tem dono. Então, você tem que trazer ele para uma realidade. Todo custo tem que ter um contrato, mesmo que seja um contrato padrão. Tem que haver um dono, tem que haver uma identificação. Alguém tem que ser o dono daquele custo. Não pode ter uma despesa na empresa que não tem dono. Como é que está pagando? Como é que está autorizando? Como é que está contratando e não tem dono? Tem que ter dono. Ou senão, são despesas pequenas, cria um único órgão, que é o síndico daquelas despesas. Isso é importante, tem que ter um gerenciamento assim, pesado em cima de despesas e custos. Outro detalhe também é a eliminação de desperdício, o programa de prevenção de perda e desperdício, dependendo do tipo, por exemplo, comércio, área de varejo, ou seja, é importante trabalhar com eliminação de desperdício e prevenção de perdas, entendeu? Você trabalhar antecipadamente antes que aconteça. Em dado momento, tomar decisões de redução do investimento. Você para de investir, vamos analisar, vamos melhor analisar o risco-retorno, vamos analisar a relação da curva de produção e vendas. Por outro lado, suspender pagamento de gratificação, promoção, participação de lucro, ou seja, reestudar a empresa nessa época de crise. E isso tudo dentro de um comitê de gestão de riscos e crise, acompanhado, monitorado pelo chairman, pelo CEO, pelo diretor financeiro e demais especialistas. Isso eu criei esse quadrinho aqui só para dar uma facilidade. E olha que nível de informação, que riqueza de informação, isso vai fazer parte dentro de uma planilha, dentro de uma matriz de gestão de risco financeiro ou uma matriz de reputação de risco contábil e financeiro, de controle. É muito importante isso. Pode passar, Brasiliano. E esse quadrinho aqui é só uma movimentação do fluxo de caixa, um olhar ampliado sobre o fluxo do dinheiro. A setinha azul, entra dinheiro no caixa. A setinha vermelha, sai dinheiro do caixa. Tanto de capital de terceiro, tanto de capital próprio, ou seja, é uma movimentação. A sobrevivência ou a morte da empresa, lembre-se disso, se dá pelo caixa. Não é pelo resultado, é pelo caixa.
E é muito importante que essa movimentação financeira você tenha as entradas e saídas. É um resumo geral. E todas elas têm uma estrutura que é o fluxo de caixa da operação, é o fluxo de caixa livre, é o fluxo de caixa descontado, ou seja, tem uma correlação muito grande. Isso é só para ter uma visão como é que é dentro do caixa da empresa. E todos os executivos têm que estar com essa filosofia de entender, primeiro, o plano estratégico da empresa, o plano de negócio da empresa, o orçamento anual aprovado pelo Conselho de Administração, o cash management, a gestão de caixa integrada em todas as áreas, ou seja, não é só o diretor financeiro, é todos os diretores trabalham em relação ao caixa também, ou seja, têm responsabilidade. Todos eles estão voltados, porque ele tem o budget dele, ele tem que prestar conta. Ok? Pode passar, Brasiliano. Aqui também tem, então, medida de conceito de retorno total de longo prazo. São alguns indicadores. Quais são os indicadores de topo que a empresa utiliza em dado momento? Eu segmentei em 3 aqui, foi até com base no professor Rossetti, que eu gosto muito. É os índices de rentabilidade, está usando o ROI, o ROS, o ROI, o EVA, ou seja, qual os indicadores de topo que a empresa está tomando decisão? Ou seja, o crescimento da receita, como é que ela está olhando? A receita operacional, a participação no mercado, o lucro está crescendo, o EBITDA está crescendo, o lucro líquido está crescendo, ou seja, o fluxo de caixa para captação de reinvestimento, o recurso para distribuição, ou seja, você está combinando ganho de capital com pagamento de dividendo para achar o total de retorno dos proprietários. Aí uma pergunta, os conselheiros estão atentos a esses indicadores? Está havendo geração de instituição de valores executivos? Ou seja, quando você paga dividendos aos seus acionistas, em dado momento, se você estivesse contabilizando o dividendo no resultado, você não está. Hoje, o custo de capital próprio não está no resultado do exercício. Ou seja, você está criando valor ou destruindo valor. Isso, o EVA, Valor Econômico Adicional, te dá isso, dá essa informação. É muito importante entender isso. Por isso que a escolha dos indicadores, essa combinação do dashboard no processo decisório é muito importante. E o processo decisório é um dos elementos mais importantes da governança. E a governança tem um básico, governança corporativa. O que ela visa? Alinhamento de interesse e evitar assimetria informacional. O que é isso? Um tem mais informação com o outro. E alinhamento majoritário e minoritário. Tem que haver esse freio de contrapeso. Isso é importante. E por trás disso é ética nos negócios. Pode passar, Brasiliano. Pode passar, Brasiliano. Eu botei só no finalzinho aqui, não vou entrar em detalhe, foi só um glossáriozinho. Quando eu falei do overtrade, eu já falei do capital de giro, como é que se compõe o capital de giro, o CAPEX, ou seja, investimento de capital, né? Falei do impairment, que é a redução do valor recuperável dos ativos, o EBITDA. Esse EBITDA não é um indicador contábil, é um indicador que te dá a rentabilização, ou seja, te dá, é um lucro que é antes dos juros, do imposto, depreciação, amortização, mas não é um indicador contábil, é um indicador, é um potencial gerador de caixa, mas não é caixa. Muitas vezes o teu EBITDA está muito alto, você está quebrado, porque o teu contas a receber está com alta inadimplência e você não consegue pagar o contas a pagar. E o outro que eu falei também, que é o covenant, são os contratos que têm causas restritivas, que você pode ser surpreendido com contingências. Se você não o fizer, você é obrigado a antecipar uma dívida. Se você fizer a coisa errada, ou seja, e uma coisa que eu falo em governança, que tem que ter a cláusula de clawback, ou seja, aquela cláusula que está no estatuto da empresa, que não está na americana, se tiver fraude, refazimento das demonstrações financeiras, os demais administradores têm que devolver o valor recebido, isso tem que estar na cláusula de clawback dentro do estatuto. Deixa eu ver se eu esqueci algum itemzinho. Falei do controle interno, que tem que ser olhado, separar o que é preventivo, detectivo e corretivo. Não está se olhando isso com riqueza de informação. Uma ISO também importante, que eu falei, a ISO 37301 do Compliance, que também ajuda a gestão de risco, na ISO 31000, na ISO 31022, na 31050, e até a ISO 31010. É muito importante isso. E para a gente fechar, que o Brasiliano tinha dado aquela introdução inicial, infelizmente, no Brasil, nós estamos muito prejudicados com o enforcement, é a capacidade de aplicação das leis. Tem muita lei, tem muito interesse, mas a capacidade de aplicação é pouca e a imparcialidade também. Por último, aí eu botei esse livro, é um livro que eu tenho, meu livrinho de fluxo de caixa, que ajuda um pouquinho
essa visão que eu estou falando, o meu livrinho de governança corporativa, um livro de inteligência e risco do mestre brasiliano, que eu bebo muito nessa fonte, e os demais livros dos professores sobre análise de balanço, que eu selecionei algum. Isso para dar uma orientação quando se quiser fazer alguma pesquisa, olhar essa parte da matriz contábil financeira. Okay? Mais um pedacinho, brasileiro, mais alguma coisa? Não, acho que não. Matamos É só aqui. isso. E agora eu só queria finalizar dizendo o seguinte, sobre a resiliência. Volta, brasileiro. Sobre a resiliência, aqui, o slide anterior. O novo normal, capacidade de enfrentar e adaptar-se à nova realidade. Muitas vezes não é o mais forte, não é o mais inteligente que sobrevive na empresa. Eu passei por isso. É aquele que sabe superar a adversidade, é sobreviver. Estou aberto para pergunta, resposta. Desculpe que eu fui muito rápido, que eu estou aqui no controle, estou sendo monitorado, a gente está aqui. Foi muito bom. Brasiliano, perguntas aí, brasiliano. Inclusive, vamos criar aquela futuramente, aquela conversa com um consultor financeiro com seus clientes aqui, com a Brasiliano, falando da matriz de risco futuramente, dúvidas que tiverem, jogar para a gente, perguntar, a gente aprende junto. E essa verdade, planilha, né? Esse instrumento que você tem aí, brasiliano, da matriz de reputação de risco financeiro, contábil de controle, é muito importante que esteja acoplado no pacote do risco corporativo, porque ele é integrado, ou seja, ele vai integrar com o impacto cruzado, com o SWOT, com o risco corporativo, com as demonstrações financeiras, a nota explicativa de contingência, é muito importante, e substanciado na ISO 31022 e 31050 dos riscos emergenciais. Então, esse produto é muito bom. E aí pode haver uma abertura das pessoas discutir em função de colocar esse produto dentro da empresa e observando o seguinte, esse produto vai se adaptar em função da atividade operacional. Um banco é uma coisa, uma indústria é outra, mas o básico está ali. E os ajustes você vai agregando valor. Como o brasiliano colocou muito bem, na maioria vai ter o COSO 2013, que é de controle interno, que já vai estar dentro dessa planilha também, vai estar incluída na planilha. Essa aí, brasiliano, vai estar dentro da planilha nossa aí. Essa é muito boa colocação, que tem uma base geral, e ela vai se aperfeiçoando, e logo em seguida vai ter algumas perguntinhas que vai complementar o COSO 2013, que é o COSO 2017, com enfoque muito grande de risco. É isso Mas mesmo. eu não sei se eu falei muito. Não, tranquilo, é isso Estou à mesmo. vontade para pergunta, tirar dúvida. Eu quis dar as Senhores, dicas. tem alguma pergunta? Eu acho que o andar da carruagem já está bom, né? Estamos na gravação aqui, quase que mais de 1h30 já. Mas, senhores, para a gente poder fechar aqui o que o Edson falou, que eu acho importante a gente bater, na verdade, é isso que ele comentou agora. Então, quer dizer, se não tiver um double check, não tiver um direcionamento aonde vocês querem olhar, onde vocês querem bater, não tiverem um checklist, não tiverem indicadores claros, por exemplo, essa matriz aqui de maturidade dá esse indicador, dá esse direcionamento. Então, nós não podemos, a área de risco corporativo não pode ficar a cavaleiro do risco financeiro. E isso, senhores, acontece. Então, nós temos que estar sabendo minimamente o que nós temos que estar cobrando, direcionando, tá certo? E coletando de informações. Isso é fundamental. Não podemos ficar a cavaleiro porque nós seremos responsabilizados. Isso é um ponto que tem que estar na cabeça de vocês. Não esqueçam, as 3 linhas de defesa ou as 3 linhas, ela fornece para a gente uma arma muito boa, muito grande, mas também cobra o nosso resultado. Então, a nossa função é cobrar através de perguntas estruturadas e de conhecimento. Cabe ao gestor de riscos pegar essa informação, estudar a informação e não deixar ser ludibriado. Que isso, senhores, é o que mais acontece no mercado. Tá certo? A gente leva a história numa boa, não quer bater de frente, depois nós vamos pagar caro. Caro. Isso acontece, tá certo? Isso vai acontecer, porque o mercado está cobrando. Fale. E ainda mais o seguinte, os comitês de risco, compliance, todos os comitês que são estatutários nas empresas, ele responde solidariamente igual administrador. Está no artigo 160 da Lei das SA.
Exatamente. Olha aqui, tem uma pergunta aqui do André Cremonese. O contador ou gerente contábil deveria ser parte da gestão de riscos? Já vi isso em bancos desde a definição de processos operacionais de produto. Como mudar essa visão prática para os demais ramos e portes de empresa? Tá certo? Isso é para você, Edson. Olha só, a importância do representante da contabilidade dentro do comitê de risco é importante. O comitê de risco se reúne com vários comitês, com vários órgãos, para poder pegar a essência da informação. Agora, o contador é super importante nessa posição, tanto o contador societário como o contador tributário, lá da ponta, tributo também, cada sonegação do abuso de forma, abuso de direito, ele sabe. Então, a área de risco, ela tem uma segmentação em vários segmentos na empresa, em várias áreas, e ela vai ter o agente dela, o agente de risco, tem que estar na contabilidade, tem que estar no financeiro, ou seja, é igual o agente de GRC, tem que estar nas áreas, em vez de desdobrando, mas ele se reporta matricialmente ao comitê de risco também nas informações, para ajudar as informações, e consolida essa base. Você tem que ter o teu representante em cada ponta dessa aí, e o contador é muito importante, até para ele ser treinado com o perfil da cabeça de risco. Exatamente. E, na verdade, o André Cremonese, você tem autonomia como gestor de riscos de solicitar no comitê de risco a presença de pessoas que você considera que sejam importantes. Você tem essa autonomia. Você tem que pedir isso daí, porque você é o gestor de riscos. Você é, na verdade, a pessoa que é responsável pelos riscos da empresa como um todo. Então, você tem essa autonomia e tem essa autoridade, né? Certo? E você vai fazer isso se a área de gestão de risco tiver um regimento interno. Você pode ter os membros efetivos e também os convidados. Crie o regimento interno. É importante isso na operação de risco. Exatamente. Então, senhores, nós temos que estar com a antena extremamente plugada, ligada, para a gente não cair no canto da sereia, tá? Nunca vamos cair no canto da sereia. Porque na hora H o pessoal fala: não, não há necessidade, o financeiro aqui toca, o financeiro faz, o contador olha. E, de repente, quem cometeu a fraude foi o contador, foi o financeiro, foi o gestor, e aí você vai ser ludibriado. Isso não pode ocorrer. Tem que chamar o gerente de tesouraria, tem que chamar o representante do compliance, que tem um compliance legal também, ou seja, dentro dessas reuniões tem que fazer parte, tem que ter uma ata, todas essas reuniões periódicas, são periódicas, tem que ter uma ata, tem que ter um regimento interno, tem que trabalhar como convidado, como membro efetivo, ou seja, tem que ter as formalidades legais para proteção. Isso que eu falei no início, ali na minha nota, ponte sensível, senão o gestor de risco vai ficar em situação muito delicada. No caso da Americana, estourou no 5º nível, lá que o cara berrou, aí ele abriu a boca no 5º nível, ele sentiu o tamanho da trolha. Quem ensina quase não deu nada. Exatamente. Essa é a função básica. Ok, senhores. Se não tem mais pergunta, então, Edson, acho que eu vou passar a palavra para você poder encerrar. Eu já dou um abraço aí a todos. Muito obrigado pela paciência, pela colaboração de sempre, tá certo? E ficamos aí até a próxima vez, de novo, no nosso mesmo bate-horário, bate-canal. Edson, é com você para você poder fechar agora aí. Ok. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero ter contribuído, esclarecido algumas dúvidas, perguntas, e fico uma próxima a gente bater um papo de novo, tá bom? Muito obrigado, um abraço grande para vocês. Ok, senhores. Forte abraço. Abraço. Abraço.